Vamos ao tutorial do Scilab. Nós todos estamos familiarizados com problemas de interpolação, quando temos valores de duas variáveis tabelados e queremos achar estimativas de valores intermédios, sejam as variáveis x e y. Geralmente, nós temos um valor de x que não vem na tabela e cai entre dois valores da tabela. E aí queremos encontrar ou achar, né, o valor de y associado a isso. Os valores de x tendem a ser crescentes ou decrescentes, né? Pode variar de acordo com a sua tendência. Um problema diferente de ajustar uma curva, né? É um problema diferente de ajustar uma curva porque queremos a linha estimada que passe forçosamente por esses pontos disponíveis. Existem vários métodos de interpolação e o Scilab é generoso na sua apresentação. Se o leitor desejar, ele pode colocar lá dentro do Scilab esse ícone Apropos Interpolation, e aí vai te dar uma lista de 12 comandos, né? Você também pode consultar a janela do Help ou o browser, né, na internet, que você acha todas as metodologias de interpolação pertinentes do Scilab, tá? A gente vai abordar o método Interp1, tá? E aí a gente também vai fazer uma outra metodologia de interpolação utilizando uma outra estratégia, tá? Então, usando o Interp1, eu vou abrir já aqui meu Scilab para a gente verificar essa rotina. Então, na rotina de interpolação Interp1, você vai ter que fazer a declaração dos seus dados. Vou aumentar aqui o zoom para a gente conseguir visualizar com mais propriedade, tá? Você tem que colocar, né, entre com os valores de x, aí você vai entrar com valores de y e vai entrar com o valor que você deseja interpolar. Nesse caso eu chamei de xk, tá? Isso pessoal, você pode chamar de qualquer letrinha né, que você preferir. Bom, para aplicar o método da interpolação linear, o Scilab ele te dá a opção de fazer uma interpolação linear, uma interpolação do tipo spline, outra interpolação do tipo nearest, tá? A gente já vai ver qual a diferença entre elas, mas basicamente o spline é mais linear enquanto o outro é mais quadrático, tá? Então, mas a gente vai verificar isso junto ao Scilab e você vai ver, tá bom? Vamos botar para rodar aqui essa programação. Vou abrir aqui o meu console. A hora que eu botei para rodar a programação, ele já pediu entre com os valores de x, tá? Eu já tenho escrito aqui aqueles valores de x do nosso problema inicial. O nosso problema inicial, ele tinha o quê? Ele te dava o x0, x1 e x2, lembra? Que era 19.8, 18.7, 11.1. Então, eu já coloquei aqui, eu já tenho reservado aqui, escrito à parte, tá? Os meus valores de y, porque ele já pede os valores de y. O primeiro valor que eu gostaria de interpolar, tá? É o valor de 17.3, que é o solicitado do exercício, ok? Aqui ele já te dá. Observe que o valor que mais se aproxima do 17 do que a gente fez, né, que é uma interpolação grau 2, o valor que mais se aproxima, tá, é esse valor aqui, que é a interpolação linear que te dá, tá? Interpolação linear. As outras, aliás, minto, é a interpolação spline, porque esse pertence ao de cima, né? Aqui eu botei trocado a disposição dos dados, foi isso? Foi. XK1, aqui, ó, se eu botar trocado, deixa eu fazer isso aqui,
ele já vai aparecer certinho, tá? Isso mesmo. Que eu botei disposição e o dado, aliás, o meu comentário e depois o dado. E na verdade é o contrário, né? Vou salvar aqui e vou dar um CLC. Clear. Tá. Vou fazer de novo aqui, para que apareça bem certinho e você perceba isso. Que a disposição que eu fiz aqui na minha programação, ó, aqui, o valor que eu desejo interpolar, 17,3. Agora apareceu certinho, ó, YK1, K2, K3. Então, o valor que mais se aproxima do valor que a gente obteve aqui é o YK2, que é a interpolação spline, que é a que mais se aproxima da interpolação do tipo quadrática, né, ou de segunda ordem que a gente fez. A linear, ele vai ter um AX mais B, tá? E o nearest é um pouquinho diferente, ele tem um formato mais quadrático, tá? Então, a gente já vai ver isso em uma demonstração do próprio gráfico. Então, aqui eu já consigo achar o outro valor para 13,4, que é o outro valor, é só jogar 13,4. Então, esse aqui perfeitamente você consegue reproduzir, tá? Então, interp 1, ok? Então, x, y, xk, e aí aqui eu coloco o modelo que eu quero interpolar, ok? Agora eu venho para uma outra metodologia aqui. Essa metodologia aqui, ela vai te dar aqui é quando eu tenho os valores, eu tenho a equação de y. Nesse caso, a gente não trabalhou no Scilab, aqui nesses problemas, a gente não trabalhou com nenhum problema que já tinha a equação de y, tá? Então, nesse caso, é um exemplo aleatório que eu peguei, tá? Eu tenho vários valores esse aqui é um exemplo aleatório, eu tenho vários valores para x aqui, eu tenho um vetor de valores para x, eu tenho vários valores de y que correspondem a uma equação de gráfico, tá? Também vou usar essas metodologias linear, spline, nearest, só que agora eu vou plotar esses gráficos, você vai ver como é que isso fica plotado, tá? Então, eu vou botar para executar e aí você já perceba como é que funciona cada método. Então, o nearest, ele tem aqui, ó, uma seção mais quadrada, tá? Então, ele vai fazendo platôs, ok? A interpolação linear, ela realmente vai fazendo retas entre um ponto e outro. E o spline, ele realmente vai fazendo curvas entre um ponto e outro, ok? Então, isso aqui eu fiz mais para demonstrar qual a diferença entre uma metodologia e outra. Esses valores aqui foram tirados aqui de um problema hipotético, tá? Nada correlato a esse problema específico que a gente está vendo, mas era mais para a gente visualizar o gráfico que se gerava, tá? E aí a gente já vai ver também essa história de como fazer esse gráfico. Vou gravar isso no próximo vídeo. Então, voltando aqui, naquele exemplo, né, que eu estava comentando, né, como fazer os gráficos, então eu peguei o nosso problema, tá? Então, eu criei valores para x, eu vou botar aqui mais comentadinho.
eu criei valores para x, na verdade não criei, né? Eu peguei aquele intervalo o qual eu estou trabalhando, que é o 19.8 e o 11.1. Falei que ele tinha 10 valores, tá? Falei que nesse intervalo eu tenho 10 valores. E nesse intervalo é válida aquela equação que a gente obteve lá pelas metodologias anteriores. Qualquer uma daquelas metodologias anteriores já é válida, tá? Então, eu peguei aquela equação, então, menos 0,41x² mais 11, 585x, menos 54, 9466. Então, peguei a equação e falei assim, os correspondentes, eles estão válidos para essa equação, para esse intervalo. Então, eu falei que tinha 10 valores para esse intervalo, e esse intervalo estava valendo essa equação. E é a mais pura verdade, porque essa equação só pertence a esse intervalo, lembra? Bom, aí eu falei o seguinte, eu quero criar um vetor que eu quero fazer a interpolação, tá? Eu quero criar o vetor para o qual eu desejo fazer a interpolação. Então, eu peguei o vetor, qual vetor? Eu peguei o vetor intermediário dos valores que eu desejo lá naquele problema, que é o 17.3 e o 13.4. E falei que nesse vetor há 10 pontos, tá? Então, eu coloco o ponto inicial e o ponto final, né, do vetor, e falo que ali há 10 pontos. Para quê? Para me mostrar no gráfico. Falo para aplicar, então, o método da interpolação, tá? Vou comentar mais aqui. Aplicar o método da interpolação linear, spline, nearest, e falo para criar os gráficos. Agora, vamos aqui para essa história de criar os gráficos, tá? Eu quero que os gráficos apareçam em 2 linhas, 2 colunas, tá? E que o primeiro gráfico seja esse gráfico do nearest. O segundo gráfico eu quero que seja o linear. E o terceiro gráfico eu quero que seja o spline. Então, eu quero uma matriz de gráficos, 2 por 2, e o primeiro é este, tá? Então, é isso que significa subplot. Se eu falasse só para plotar, ia aparecer 3 gráficos na minha tela separadamente. Então, como eu quero um subplot, eu quero que todos fiquem juntos. E aí, o primeiro é o nearest, e aí o segundo é o linear, depois é o spline, ok? Então, eu vou botar para rodar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Vou botar para rodar e já vai aparecer aqui para mim. Então, eu botei para rodar, como todos os meus valores já estavam aqui no meu Note, eu nem precisei abrir o console, tá? Então, aqui já aparece para mim o meu, não quero deixar desproporcional, mas aqui já aparece para mim cada um das minhas interpolações. Percebe que assim, ó, de ponto a ponto, a linear até vai muito bem, né? Então, esse aqui foi o gráfico, né? Então, como fazer o gráfico assim, desse jeito, a gente verificou agora. Vou fechar aqui. E aí, a próxima interpolação que vamos fazer é a interpolação usando a rotina de Lagrange, tá? Interpolação usando a rotina de Lagrange. Então, na interpolação da rotina, usando a rotina de Lagrange, eu preciso declarar os valores de x, declarar os valores de f ou de y, e aqui nesse caso eu vou usar um x0, que é o valor que eu desejo interpolar, e o número da ordem do polinômio que eu desejo interpolar, tá? Então, essa aqui é a sequência para Lagrange. E aqui eu venho para a função de Lagrange. Eu vou te falar que essa função toda de Lagrange, ela foi tirada lá do site do próprio Scilab, que explica como fazer essa function, tá? Então, ela é basicamente a função lagrangiana, ela vem originária, né, a ideia de matrizes, em que eu tenho algumas matrizes diagonais, de números de diagonais 1, diagonais 0, tá? Então, tudo isso aqui multiplicado, dividido. Então, essa aqui é a história de Lagrange. Eu não vou explicar linha por linha aqui, porque, na verdade, esse script aqui, ele já vem pronto, tá?
tá? Então, por exemplo, se eu utilizasse um software do tipo MATLAB, eu já tinha a função lagrangiana já prontinha, tá? Então, essa aqui é a preparação da função lagrangiana, a gente já vai executa ela aqui na nossa rotina, vai abrir aqui e aí ele vai te pedir entre com os valores de x. Eu vou abrir aqui a parte que eu tinha copiado, lembra? Eu vou copiar para minha função lagrangiana aqui. Lembra que eu copiei esses valores para a gente não perder muito tempo. Então, aqui eu já venho e copio os valores de x. Quais são os valores de f ou valores de y, tá? Jesus. Ou valores de y, tá? Valores de f ou valores de y, a mesma coisa. Qual o valor que eu desejo interpolar? Eu vou colocar aqui o nosso valor de 13,4, ok? 13,4. Qual é a ordem do polinômio? Vou colocar a ordem 2, tá? Aí agora eu tenho que escrever no console essa informação aqui que ele me deu, tá? E aí, escrevendo no console, eu obtenho, então, os valores para o L. Então, lembrando que a função lagrangiana, ela tem os L's, né, da função. Ela tem os L's da função, então esses L's de função, esses L's da equação de Lagrange que a gente fez aqui à mão, tá? Elas estão escritas aqui 13, 18.3 e 22.9, tá? Então, se você pegar esses valores de L junto com aquela... Aliás, se você calcular os valores de L para este valor aqui de 13.7, vão dar esses valores aqui certinhos, tá? Cada um. Então, é isso, o valor de y é 26,52, você já teve esse valor aqui por outras metodologias. Então, essas foram as metodologias propostas para esse tutorial, um tutorial mais comprido, mas com bastante informação. Então, metodologia de Lagrange, usar, então, a metodologia usando o interp, né, o interp1 aqui. Usando essa função interp1, tá? Então, interp1, então aqui você viu na rotina de interpolação interp1. E aí aqui a gente mostrou como, através da equação do gráfico, da equação de y, eu vou obter, então, o gráfico, tá? Eu vou graficar essa minha função interpolada, tá? Ou eu vou ter como é que é a cara dessa função interpolada. Que tá aqui, para os nossos dados não pareceram, a linear e a spline não tiveram tanta diferença quanto para esse aqui que eu tirei de dados hipotéticos aqui da internet, tá? Então, eu tirei esse exemplo aqui da internet, enfim, dados aleatórios, e aí se eu graficar ele... Deixa eu ver. Ele vai ficar muito mais, o spline, o nearest vai ficar muito mais quadradinho, né? Então, esse aqui com a metodologia nearest, linear e o spline. Aqui dá para você perceber bem a diferença de uma metodologia para outra. Talvez para os nossos dados, o intervalo muito pequeno de dados não faça tanta diferença, né? Então, tá, é isso, gente. Muito obrigada.